Olá, família, podcast Fé Compartilhada, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar a fé. E Elias, mais uma live? Mais uma, graças a Deus. Vocês estão chegando aí, né? Mais uma semana, né? Nossa rotina semanal e falando das coisas que Deus fez, está fazendo e continua fazendo na nossa vida, né? Então você compartilhe conosco essa live, né? Venha, abra o seu coração, a sua mente, que Deus vai falar ao seu coração. Isso nós temos certeza, não é, Elsa? Sim, com toda certeza. E antes de apresentar a nossa convidada, nós queremos te convidar, escolha o melhor assento, se assente, fica à vontade, chama a família, reúna os amigos, compartilha essa live, abençoa esse projeto que Deus colocou no nosso coração, né? E eu te convido a pegar um copo de água, um copo de suco, pegue um cafezinho, doce gusto, tome, você vai gostar. Hoje nós estamos com um novo sabor aqui, depois a gente vai apresentando. Também nós estamos com um copo térmico, né, Elias, do nosso amigo Eric e a Tati, com sua empresa E-Souza. Lá tem copo térmico, o que mais, Elias? Tem distribuidora, né? É uma distribuidora que eles têm vários objetos, vários produtos para a sua empresa, né? Que é a CNPJ. Você que quer dar algo de presente para os seus funcionários, né? Da sua empresa, está aqui, né? Um copo maravilhoso, né? Sim. O irmão Eric, o irmão Tati, né? Que tem a sua distribuidora. Então você que quer chaveiros, né? Canetas, porta-copos, tem várias xícaras, né? Copos, aí você esteja ali entrando em contato com o nosso amigo Eric, né? Que ele vai estar atendendo você da melhor forma possível. E também ele vai estar te indicando, se você deseja personalizar seu produto, ele vai te passar uma indicação, né? Você vai até essa loja e faça a sua sublimação, né, Elias? Sim. E logo a E-Souza está aí com a loja física. A gente vai estar passando o endereço certinho para vocês, né? Telefone, para vocês estar ali compartilhando, ajudando o nosso irmão Eric e a Tati, né? Que estão nesse projeto aí maravilhoso. E agora sim, com vocês, a nossa convidada Evelyn. Evelyn, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. A Evelyn, nós fizemos o convite e ela prontamente aceitou, né? E seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade. Em casa. Que bom. E fica à vontade para se apresentar, cumprimentar as pessoas. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estou aqui nessa noite, nessa live maravilhosa, né? E fé compartilhada. Estava ansiosa, né? Estava ansiosa para estar aqui. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes através de testemunha, através de palavras. E o Senhor é fiel, né? Então, estou feliz de estar aqui nessa noite, né? Que bom. A gente também fica feliz, né? E para iniciar, eu te digo, as riquezas, elas não duram para sempre, mas o amor é de geração em geração. Evelyn, nos conta um pouquinho, vamos começar lá desde a sua infância. Você nasceu aqui em Curitiba mesmo, Piraquara? Sim, em Pinhais. Pinhais, morei de 2022, sou de 95, né? Daí fui morar pro norte do Paraná. Com a minha família, né? Mas éramos pequenos, somos 3 irmãos, né? Sou gêmeas. Gêmeas? Gêmeas. Legal! Minha mãe é totalmente diferente, é loira. E fomos morar pra lá, né? Passamos muitas dificuldades pra lá. Qual cidade, Evelyn? Ibaiti. Baiti? Ibaiti, uhum. Moramos lá pra Ibaiti, acho que 2 ou 3 anos, se me falha a memória. E viemos pra cá, né? Já maiorzinho. Mas sempre ali, minha avó era da congregação cristã. Uhum. Hoje já é falecida, né? E sempre regrando nós ali nos caminhos do Senhor, né? Mostrando o caminho, mostrando a verdade. Daí crescendo, a gente foi indo, foi caminhando, mas não estava firme ainda, mas estávamos indo. E hoje, né, para o nosso Senhor, estou aqui, graças a Deus, as orações do meu nome. Que bom, que bom. A Bíblia nos ensina, né? Ensina o menino no caminho em que se deve usar, né? Então, por isso que é muito importante, quando criança, os pais estão ali
cuidando da plantinha, regando, né, para que ela venha florescer, venha crescer, venha criar raiz, né? Exato. Né? Criar raiz e venha venha dar fruto, né? Sim. Como com certeza a sua irmã também tem dado fruto ali, né? Tem trabalhado na obra. Então isso é muito importante, né? E antes de eu te perguntar, eu esqueci de dizer quem está nos acompanhando hoje na live? Então, pedi para um monte de gente estar nos acompanhando, né? Clientes minha, meu esposo, minha cunhada, irmãos da igreja, o meu sobrinho Isaac, a minha amiga Estela. Creio que todos eles estão acompanhando, né? Então, para vocês aí que a Evelyn fez todo esse convite, nosso carinho, né, do Fé Compartilhada. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem atentos, acompanhem, né, Elias? Sim, porque muitas das vezes nós conhecemos a pessoa, né, Marcos? Conhecemos a pessoa ali no dia a dia, na igreja, no comércio, na rua, mas não sabemos a história da pessoa, né? Nós não sabemos o que ela passou para chegar até aqui, né? Então, todos nós temos uma história para contar, todos nós temos um milagre na nossa vida, né? Que todos os dias nós acordamos, levantamos nossa cama, é um milagre de Deus, né? Na nossa vida, né? O ar que nos dá para respirar, isso é um milagre que nós devemos agradecer todos os dias. Então, a pessoa, todos nós temos uma história. Então, a irmã Evelyn está aqui, muitos conhecem ela no dia a dia, né? Como uma profissional, cabeleireira, né? E não sabe qual foi a história dela de chegar até ali, até estar a esse momento, né? Então ela vai estar compartilhando conosco nessa noite, né? Qual foi a história, o trajeto dela, a caminhada com Deus até chegar aqui, né? Então fiquem atentos para ouvir esse testemunho maravilhoso. Evelyn, eu sempre comento que o quanto é importante, gratificante, talvez a palavra certa, é quando as igrejas acompanham as crianças, né? Tem a escola dominical, as fases, e como a igreja acompanha, é importante, né? Exatamente. Esse cuidado que eles têm, o departamento infantil, depois vai para o departamento dos adolescentes, né? Onde daqui a pouco você vai estar contando para nós, onde hoje você está também, né? Então, é muito importante esse trabalho que as igrejas fazem. É um trabalho social, né? Exatamente. É um trabalho social, porque começa ali das crianças, né? Vai para os adolescentes, jovens, e muitas vezes os pais, né? Não têm tempo, às vezes, para ensinar o menino, a menina na palavra, né? Sim. Então, os professores, né, da igreja, escola bíblica dominical, os professores, né, de cada departamento, né? Eles são muito importantes nesse desenvolvimento da criança, né, do adolescente. É um trabalho social também, que a irmã faz, né? Sim. E você lembra, assim, quando você era criança, de ir na escola dominical? Então, eu não nasci num lar cristão. Uhum. Nasci, assim, por parte de pai, eu ia para casa da minha avó, eles eram da Assembleia, né? Daí, tipo assim, mas eu não era frequentador de escola dominical. Eu fui frequentar a escola dominical depois de casar. Uhum. Depois de casar, que daí que eu comecei a ser a professora, sabe? Mas, assim, sempre minha avó falava, e meu pai tinha acreditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E ele, né, sempre falava, vai, e a gente íamos, eu com meus irmãos íamos. Incentivava pra ir. Uhum. Daí, foi no longo tempo, foi indo. Daí, eu, quando casei, né, cresci, casei, tive minha adolescência ali, não era rebelde, graças a Deus, né, sempre fui ali pra igreja, sempre tive o temor, fugia das coisas erradas que não convinha a Deus. Daí, casei, daí eu fui a professora de escola dominical. Você começou a frequentar depois de casada e já foi pra professora? Daí, meu primeiro ministério ali de departamento foi as crianças. Menina, mas eu não sabia nada. Foi Deus, a ajuda do meu esposo, muita ajuda da nossa igreja, muita oração, muita ajuda dos nossos pastores. Então, ali eu não sabia, e eu lembro como se fosse hoje. A primeira escola dominical que eu dei foi sobre a lição de Davi. Porém, eu não tinha nem a revista ainda, sabe? E foi uma benção. E hoje, várias crianças, nossa, uma era meu enteado, hoje a mulher dele, a minha nora, foi todos meus alunos. E hoje já são casados. Maria casado, são grandes. Tinha também uma menina
que tocavam na nossa igreja ali. A Mariana era da escola dominical, tinha vários ali. Hoje são tudo maiores que eu e casado. Mas eu achava engraçado que a gente começávamos em uma matéria, em um versículo, sempre parava em arrebatamento, sabe? As crianças chegavam a chorar. Chegavam a chorar, eles compartilhavam isso. E hoje eu passo isso para os meus filhos, né? Eu imagino assim o quanto é gratificante, né, Inês, você ter dado aula para eles, ensinado, né, na parte de criança e hoje ver ali com sua família. Ela tocou no assunto, né, de arrebatamento, né, que arrebatamento é o que o crente, né, ele procura, né, nós somos o cristão, né. Sim. O cristão, ele está sempre à busca, né, de um aperfeiçoamento para um dia, né, estar nesse arrebatamento que vai ser algo maravilhoso, né? Vai ser algo extraordinário. Então, nós devemos estar sempre falando, né, desse dia do arrebatamento, para que as pessoas venham se preparar, para que as pessoas venham a entrar no caminho certo, no caminho correto, que é Cristo, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, esse é o caminho que nós devemos trilhar, porque tocou no tema arrebatamento, e esse é o tema que nós devemos sempre estar falando, né? Que o arrebatamento, ele está muito próximo de nós. As coisas estão acontecendo aí, as coisas estão, nós vemos nos jornais, na televisão, tudo que está acontecendo já é sinais da volta de Cristo, né? Já é então, sinal. Você que está aí longe dos caminhos, volte para Cristo, porque ele está às portas. Dá tempo, né? Dá tempo. Exato. E quando você estava ali no departamento de cuidando das crianças, em seguida você passou para qual departamento? Circunvalação. Diretão. Fiz circunvalação quando eu estava 4 anos no departamento infantil. Eu era líder e regente. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Eu dirigia o culto, a confraternização, e eu descia para reger as crianças. Mas era lindo, sabe, ver a minha filhinha pequenininha. Era bem pequenininha, assim, enquanto eu tava ali regendo as crianças, ensaiando com eles, ela ficava puxando meu vestido, assim, pequenininha, sabe? Daí, fui pro círculo da oração. O pastor direcionou, orou, e eu tava assim, falei, ai, meu Deus, já tô, né, cansada. Porém, não tinha nem começado, não. Eu tava cansada. E quando eu fui orar, eu falei assim, Senhor, né, eu queria ficar sentadinha no banco, né? Quero mais, né? E Deus me lembrou que eu lembrou tempos atrás, quando eu era criança, no ensaio das crianças, na igreja onde eu congregava, na minha avó, e uma irmã levantou, a gente fala irmã do coque, né? Levantou, assim, sapateando e veio pro meu lado, colocou a mão na minha cabeça, eu era pequena. Ela falou assim, filha, eu te farei uma grande receita do círculo de oração. Anos e anos atrás. E quando o pastor falou assim, mas Evelyn, eu fui pra falar pra ele, né, que, ai, Senhor, né, eu, né. Ele falou assim, Deus me direcionou do departamento pra irmã. E quando ele me falou, círculo de oração, na hora, eu falei, meu Deus. E na época, quando eu assumi o círculo de oração, eu era bem mais nova. Tinha uns 20 anos, 19, 20. Eu falei, Jesus, o que vai ser de mim, né? Eu sou tão novinha. Conduzir a senhora, as irmãs, né? Mas o Senhor foi dando graça, foi me ajudando, né? Com sabedoria. E hoje em dia, meu Deus, aquelas irmãs são tudo pra mim. São uma bênção, sabe? E você vai amadurecendo, vai aprendendo. Eu aprendi muito. Né? E eu acho a obra de Deus é assim. Ele vai aperfeiçoando, né? Nós achamos que nós não somos capazes, né? Mas quando nós se colocamos na brecha, se colocamos à disposição, ele vai aperfeiçoando, ele vai nos dando as estratégias, né? Sim. Ele vai dando estratégias para que a gente vai crescendo. E a gente para pensar hoje, mas, puxa vida, como é que eu cheguei? Como que eu consegui, né? E a gente esquece, quem escolheu foi Deus. Exatamente. Não foi nós que colocamos nós mesmos ali. Foi Deus que chamou, foi Deus que capacitou. E ele que nos direciona lá, né? Se ele nos direciona, a gente acha que não tem a capacidade. Mas se a gente tá lá, porque o Senhor capacitou, né? E vai capacitar, né? Exato. Se a gente acha que não tem capacidade, o Senhor vai capacitar. Basta se colocar na posição, né? Se colocar na disposição de fazer a obra, que aí mais ele vai fazer, né? Sim. Evelyn, você disse que entrou ali no departamento das irmãs, né? No círculo de oração. E quem era o pastor nessa época? Na época das irmãs, se não me falha a memória, era o pastor Galvão.
Pastor Belmonte. Que chegou algum, né? Na época. E hoje atual é o pastor Osarias. Pastor Osarias. E nesse tempo que você estava ali cuidando desse departamento das irmãs, como que é o teu coração, como que era? O que você sentia, assim, era algo extraordinário, né? Eu aprendi muito com as irmãs. Muito, muito, muito. Eu falo assim que não que os outros departamentos não sejam importantes, todos são importantes, mas as irmãs me ensinaram. Você acha que aprendeu bastante ali? Muito, a gente amadurece cada vez mais. Assim, as crianças, a gente vai pegando o jeito das crianças, a gente aprende muita coisa com as crianças, né? Sim. Conversando, e o Senhor vai me comando, eu vou falando, sabe? Olha, assim, Deus fez assim comigo. E várias vezes, até sobre casamento, a Evelyn, nossa, e eu conto o meu testemunho. Fala assim, olha, meu testemunho foi isso. Eu aprendi isso. Eu oro por isso, eu busco por isso, e sempre a oração. E eu costumo dizer que as minhas guerras 100%, né? 100% foi vencida através de oração. Através do joelho, né? Falar não adiantava, espernear não adiantava, é orar e deixar o Pai cuidar, né? No momento certo de Deus, Ele sempre concedia, né? E ali no meu trabalho, na parte da minha área do meu trabalho, rola muito testemunho. Isso é bom, né? Muito. É como se fosse uma clínica de psicólogo, né? Como se fosse uma psicóloga, né? Quando a pessoa vai numa clínica, num psicólogo, ela só fala, né? Sim. O psicólogo só fica sentado ali só ouvindo ela falar, né? Então e ali as pessoas, né? Engraçado, né? Que a gente fica para pensar nisso, né? A igreja, né? Ela é um lugar onde é um tratamento psicológico também, né? Sim. Né? Aqui, né? Nosso espaço agora aqui também é um lugar de tratamento, porque a gente começa a falar das coisas de Deus, né? A gente vai tirando, né, as coisas que estão fazendo mal pra gente, né? Vai liberando. Sim. Né? Então, onde você trabalha também, você se torna também uma psicóloga espiritual, né? E evangelismo. A gente vai evangelizando. Esses dias eu estava me perguntando, falei, Senhor, será que eu tenho evangelizado? Foi falada essa palavra na nossa igreja, né? Será que eu tenho evangelizado? Não só de folheto sair. Daí eu sentei assim, deu com a cabeça baixa na minha congregação. E eu falei, Senhor, eu tenho, né? No meu próprio trabalho, não passa uma cliente ali sem eu não falar do amor de Deus, sabe? Eu não preciso falar, você é cristão, você é crente, não. Quando começa a abrir a boca, ele começa a falar, primeiro a gente vai se conhecendo, daí a conversa vai tomando uma proporção tão diferente, assim, que quando eu vejo a cliente tá chorando, ou eu tô chorando, daí tipo assim, elas falam assim, eu vim só arrumar o cabelo. Eu vim, parece que fazer uma terapia. Eu vou procurar um psicólogo, tá aqui, ó. Eu falo, amém, né? Às vezes as pessoas pagam caro, né? Psicólogo, né? Exato. Às vezes ficam ali anos esperando, né? Abrir uma vaga no psicólogo para poder ir. Sendo que, né, as pessoas ali estão do lado. E isso que nós devemos fazer como cristão, né? Sim. Nós devemos sempre estar com nossos ouvidos atentos, abertos para ouvir, né, as pessoas falar e dar uma palavra de conselho, né, porque as pessoas estão hoje muito na vida corrida, na vida, né, muito agitada, às vezes elas não têm tempo, né. Exato. A gente tem que dar um tempo para as pessoas, né, a irmã tem esse espaço, então está fazendo sim, né, está fazendo ali um trabalho maravilhoso, está fazendo um trabalho de evangelismo, né, que muitas vezes não é só você pregar no púlpito da igreja, né, não é só pregar ali no teu trabalho, é na rua, onde se for. A pessoa chegou para conversar, já aproveita o momento e já fala de Deus para ela. Inclusive, esses dias atrás, né, teve uma cliente que me procurou no final do ano e queria fazer, e não encaixava nossos horários, sabe? Não encaixava. Daí eu falei, meu marido, alguma coisa tem. Quando não encaixa assim, alguma coisa tem. E ela ali, tava conversando, daí ela começou a perguntar umas coisas pra mim, daí ela falou, eu falei assim, você vai na igreja, alguma coisa? Ela, não, a igreja é afastada. E começou a conversar. Passa o tempo, ela veio e trouxe a mãe dela. E a mãe dela começou a falar dos mesmos problemas, e lá vai a Evelyn de novo, né? Daí eu falei, olha aí, por que Deus permite a gente passar pra gente ser um testemunho vivo pra outras, né? E foi indo, quando foi esses dias, semana passada, retrasada, se não me falha a memória, eu sentada atendendo uma cliente, de repente, meu celular toca. Daí eu olhei assim, quando eu olhei, eu vi uma fotinha assim, escrito batismo e a imagem de uma pessoa. Só que eu não tinha guardado o nome da cliente no meu celular. Daí eu falei assim, mas o que é isso? Daí eu falei assim, oi, tudo bem? É batismo? Daí ela escreveu sim. Eu falei assim, quem é?
é você? Daí ela falou assim, sou eu. Menina, na hora que ela falou aquilo, nossa, eu falei assim pra ela que ele tava sentado, falei, olha, nem se eu ganhasse R$2.000 hoje, agora, não seria tão valioso como essa alma que tá se arrependendo e, né, voltou pra Cristo, vai se batizar. Daí ela falou assim, ai, menina, eu precisava muito contar pra você, porque no dia que eu saí daí, eu saí transformada. Eu falei, menina, mas eu queria chorar. Eu queria chorar, eu falei, olha, Deus abençoe, e ela se batizou, tá sendo uma bênção. E eu falei pro meu esposo, falei, olha, como Deus faz, através aqui, um espacinho pequeno, humilde, Deus também transforma. Né? Usa a vida da gente pra acolher lá fora também, né? E às vezes eu preciso nem estar indo lá. As pessoas vêm vindo. Deus vem enviando as pessoas ali. E a semente vai sendo plantada, né? Com certeza, com certeza. Esse é o ID, né? Sim. Esse é o nosso ID, né? O seu esposo, o Robinho, né? Com certeza ele te apoia muito nesse projeto na igreja, porque agora, antes de nós entrarmos na live, você estava nos contando que seu trabalho é quase que toda semana ali, né, fazendo trabalho na igreja, e tem esse apoio dele também. Tem o apoio e fala assim que o maior incentivador ali, né, tirando Deus na minha vida é meu esposo. Meu esposo fala assim, e não fecha 100%, 101. 101. Tá ali comigo, ele dirige os cultos de quarta-feira e eu tô lá, né. Os cultos ali, a única culto que ele não consegue estar ali comigo, presente, é no círculo de oração à tarde, né. Terça-feira, devido ao trabalho, mas eu sempre chego e como foi o culto? Foi uma benção, sabe? Os ensaios, e me tolera ali, porque daí eu tenho ensaio do back, chego tarde, às vezes, né? Sim. De estar ali, eu cansada, e nós começamos a conversar, e ele é uma benção. O casal tem que estar junto, né? Junto, né? A gente aqui, eu e Elias, a gente sempre fala que não somos mais dois, quando você é um só, você torna assim uma só carne, né? Só. E chamado é para os dois, né? O pastor nosso diz, né? Quando Deus escolheu ele, sabia que o chamado dele completaria com o meu, né? Então vai nós dois, juntar eu, o teu e o nosso. Exato. Então o chamado é um só. Exatamente. Deus faz tantas coisas na nossa vida, né? Então, com certeza. Nós falamos dos casais, né? Ele junta, né? Traz pessoas de longe. Tipo, nós se conhecemos, a Rose veio lá de Foz do Iguaçu para se conhecer aqui, né? A Rose não era evangélica, né? E eu já era, só que estava fora dos caminhos. E quando ela aceitou a Cristo, nós reconciliamos, né? Na igreja da Vila Macedo. Estamos aí até hoje, né? Com a graça de Deus, Deus tem feito tantos milagres na nossa vida. E esse trabalho aqui que nós estamos tendo aqui foi algo que Deus fez na nossa vida, né? Colocou esse projeto no nosso coração. Nosso coração, porque Deus fez tanto milagre na nossa vida que nós queríamos contar, né? De alguma forma nós queríamos contar para alguém, contar na igreja, contar para nossa vida o que Deus fez na nossa vida. Aí Deus nos lembrou que Ele tem feito esse milagre para muitas pessoas e elas não têm a oportunidade de contar, muitas vezes. Na correria, às vezes. Não tem espaço, às vezes tem pouco tempo numa igreja, vai ter uns 5 minutinhos para contar, ela não consegue expressar aquilo que Deus fez na vida dela toda em 5 minutos. Então esse trabalho que Deus nos colocou nesse coração para fazer aqui, esse projeto, é para abrir essa oportunidade para as pessoas que têm milagre, né, para contar, porque tem que ser espalhado. Tem que ser espalhado, tem que mandar para outros lugares, para fora do país, para o mundo, que Deus ainda continua o mesmo, né? Deus continua o mesmo. Ele continuou fazendo, ele fazia milagres, como nós pregamos ali na Bíblia, que não teve aqui na nossa terra, fez muitos milagres, mas ele continua fazendo ainda hoje também. Continua fazendo. Nós não devemos viver só do passado. Ele está presente, ele está disposto a fazer milagre na nossa vida, e basta que nós se colocamos, né, à disposição que ele vai fazer um milagre na vida de você que está aí precisando, né? Tem tantas pessoas e tantos lugares que nos mandam mensagem, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço, um beijo no coração, né, para sua prima, a Midi, né? A Midi mandou mensagem, a minha prima vai estar lá, né? Então Deus abençoe vocês, a família toda, né? E me diz uma coisa, Evelyn, nessa tua caminhada, você relatou no começo da live que você era um milagre desde que você nasceu, né? Que Deus estava ali presente, né, em todo momento, te livrando, te guardando, te dando a sabedoria, né, que Deus nos dá. Nós somos inteligentes porque Deus nos dá inteligência, né?
Quando você era bebê, o que foi que aconteceu? Qual foi o milagre na sua vida? A minha mãe não podia gerar. Podia gerar, não podia gerar. E Deus falou na boca de um profeta, né? Falou a minha tia. Falou assim, manda para uma pessoa da sua família. Que estou entrando com providência no útero dela e ela vai gerar 3 crianças. Minha mãe tem 2 gravidez de milagre, né? O primeiro, meu irmão, nasceu, ela perdeu um, né? E o Eric sobreviveu. Daí, passa 2 anos e meio, tem eu e ele. Minha gravidez, minha mãe era de risco, alto risco mesmo. E eu nasci com 980 gramas, e minha irmã com 1,1 kg. E o médico falou pra ela, olha, é impossível essas meninas sobreviver. 99,9% é morte. Né? Se chegar a sobreviver, você traz aqui pra mim ver. Né? Minha mãe falou assim, tá bom. E na época não tinha muito recurso, né? Como tem hoje, né? E minha mãe tirou a gente da incubadora ali, com prazo antecipado, né? Ficamos um tempo ali, mas tirou prazo antecipado. E dá-lhe lá leite materno, não tinha, né? Era leite especial, caríssimo, né? Antigamente. Mas Deus foi abençoando, foi abençoando. E ficava minha irmã, tipo assim, doente 15 dias, ia pra UTI e eu em casa. Aí trocava. Quando não era ela, era eu. Quando não era eu, era ela. Então, assim, passamos por uns bocados. E a medicina falou que nós não íamos sobreviver. Falou, elas não vão sobreviver, não tem chance. E o Senhor, mais uma vez, entrou com providência e falou, quem manda sou eu. Né? Quem dá A última palavra é ele, né? Deus, eu falei, né? Ele fez o nosso corpo, né? Sim. Ele sabe tudo, né? O nosso organismo, ele conhece tudo, as veias, tudo. Foi ele que formou, então ele sabe aonde que vai entrar com providência, ele sabe aonde que né? Ele já vai direto ali para resolver, né? Os médicos às vezes fazem todo um processo, né? Vamos fazer um exame aqui, outro exame ali, para ver o que é. Ele já vai direto lá no problema, né? Ele já vai direto no problema, na raiz do problema, para dar a solução, né? Sim. Então, é isso que a gente colocando Deus na nossa vida, não tem fracasso. Colocou Deus na tua vida, não tem projeto falido. Colocou Deus na tua vida, você vai ver que a tua família vai ser abençoada. A tua família vai ser abençoada, porque Ele está no projeto da família. A família é um projeto dele, né? Então, se você tem uma família, abençoe ela, né? Fale que ela é uma família abençoada, abençoe que as tuas palavras, né? A gente já fala, a palavra que sai da boca tem que ser palavra de bênção. Sim. Então abençoe a sua família, né? Toda manhã, todo dia, esteja a tua mão sobre a tua casa, sobre a sua família, abençoando ela. Porque você vai estar liberando palavras de bênção para sua casa, para sua família, e isso vai tirar todos os males que estão lá dentro, querendo afligir a sua casa, a sua família, a doença, o que for, ela vai se retirar, porque você está abençoando a sua família. É isso que nós devemos fazer sempre, né? Exatamente. Abençoe, né? Sempre que você puder, abençoe alguém, de palavras, a sua família, seus amigos. Todo mundo, né? Você tem que abençoar, né? Porque a nossa vida já é uma vida assim, tribulada, né? Nós sempre falamos, né? Para nossa conquista aos céus, ela é conquistada à força, né? Então a gente tem que estar sempre abençoando para que as pessoas tenham mais ânimo, né, para enfrentar. Sim. E uma coisa que a gente já falou, né, Elias, numa live passada, Evelyn, que Jesus deixou um grande ensinamento lá na cruz, né? Quando ele foi crucificado, ele tinha todo o poder de acabar com tudo ali. Mas o que ele nos ensinou? O perdão. O perdão. E ele disse, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem, né? Então, a gente tem que perdoar. E perdoando, você libera o amor, né? Quando você tem o amor, você tem perdão. Se você tem perdão, você tem amor, você tem Jesus no teu coração. E pode vir a luta que vir, pode vir a batalha que vir, que sempre vai ter. Batalhas e lutas sempre vai ter na nossa vida. Mas nunca esqueça o Deus que você serve. O Deus que te cuida, o Deus que te deixa respirar toda manhã. O Deus que te livra, né? Quantos livramentos nós temos na nossa vida durante o dia?
E quantas vezes nós paramos para agradecer? Isso, a gente às vezes precisa parar e pensar, eu estou sendo grato por tudo que eu estou recebendo? Né? Como seres humanos, nós somos falhos, né? Nós somos falhos, mas nós temos que ter em mente que quem nos protege é Deus, né? Então vamos fazer o melhor para Deus. Eu sempre falo nos departamentos que eu estou, da nossa igreja, e eu sempre relato lá, para Deus, só o melhor, né? Então, com o nosso Deus, nós temos que ter a certeza 100%, como diz a Evelyn, 101%, né? Certeza em Deus. É que a nossa vida é feita de fases, né? A gente passou por uma batalha, daqui vencemos aquela batalha, aí já vem vir outra batalha maior ainda. A gente vai vencendo, batalha por batalha, a gente vai vencendo. Então a gente vai passando por fases, né? E aí a gente vai se fortalecendo, né? Como se fosse uma fase da vida. A gente vai batalhando, guerreando, um dia após o outro, se levantou da cama e já vai pra luta, né? Então é uma batalha em cima da outra. Então a gente vai passando por fases. Aí você chega lá na frente e vai ser algum eu já passei por essa dificuldade que esse irmão, com essa irmã está passando agora, né? Eu já passei por essa fase aí. Então eu tenho agora experiência para passar para eles de que forma eles podem vencer essa batalha, né? Então as fases da vida nossa é essa. Deus vai nos dando as dificuldades, que as dificuldades vão aparecendo na nossa vida, mas com Ele nós vamos vencendo, né? Vamos vencendo e nós nos transformamos um atalaia, né? Uma pessoa que vai levar para aquelas pessoas que estão começando a passar por essa fase de dificuldade, né? A gente fala assim, olha, você vai passar por essa dificuldade dessa maneira. Você coloca Deus na frente, você vai orando, você vai clamando, você vai fazendo isso, que você vai vencer como eu venci também. Sim. Então, isso Deus é interessante isso, né? Que Deus vai... Sim. A gente vai passando por essas fases da vida, né? Se fortalecendo. Ganhando experiências. Exatamente. Então Deus coloca as pessoas na frente de outras pessoas para que elas vejam, opa, essa aqui, ela tá aqui, não é por acaso, porque ela já passou por isso. Então a gente não pode negar isso aí. Às vezes a pessoa está na nossa frente, né? Querendo dar um conselho, a gente, eu prefiro o conselho de um pastor, eu prefiro o conselho de alguém que tenha mais um grau espiritual mais elevado. Mas não sabe aquela pessoa ali, o que ela passou na vida. Né? É igual às vezes o povo fala, por ser mais idade, né? Mas, às vezes, de idade não passou que um novo teve experiência concreta com Deus, né? Exato. Eu tive, assim, várias experiências, desde o pequeno até grandes, né? Várias experiências, e eu sempre, nas minhas batalhas, nas minhas guerras, né, nas provas, né? O irmão falou, vence uma, já tem 10 esperando ali, né? E há tempo pra tudo, né? Há um tempo pra tudo, Eclesiastes mesmo fala. E às vezes eu me pergunto, eu falei, meu Deus, mas por que, né? Passando por isso? Porque como é que eu vou contar um testemunho do outro? O outro viveu, o outro sentiu. Não. Eu vi, eu senti, eu sei como que é. Se eu venci, você também vai vencer. Exatamente. Né? Jesus venceu, então se ele conseguiu vencer, né? Tempo, carne, né, corpo, de homem ali, de ser humano, conseguiu vencer, ele deixa para nós o legado, né? Sim. Eu venci, vocês também podem vencer. Sim. Então não é impossível, né? Não, de jeito nenhum. Qual parte da Bíblia que te deixa assim, que você leu, nossa, tem várias partes que a gente lê, aprende, né, e gosta, mas qual história na Bíblia que te deixa mais... Olha, eu falo assim, eu amo, né, muitos ali, mas o que eu gosto muito é sobre Jeremias e Isaías, o chamado. Sabe, o chamado deles, inclusive eu vejo isso pra mim, sabe, falo assim, o chamado árduo, né, doloroso, mas não abandona a fé, não nega aquilo que Deus determinou eles fazer, e assim eu aplico pra minha vida, né. Eles passaram coisas piores do que eu passo, né, do que nós passamos hoje, e muitas das vezes a gente quer arredar o pé. Eu não quero mais, mas se eu olho ali e falo, meu Deus, olha, foram guerreiros. Jeremias foi jogado num calabouço, né? Uma cisterna, né? Uma cisterna é um lugar onde você colocava água, né? Sim. E jogaram lá dentro, até a canela de barro, ficou lá, né? Porque ele estava pregando o evangelho, pregando a palavra. Então, é uma história muito interessante. Sim. Isaías, eu também tenho um carinho especial por Isaías, porque foi o homem que mais falou de Cristo na Bíblia, né?
Há 800 anos antes de Cristo nascer, ele já estava profetizando a vinda de Jesus, né? É o profeta messiânico que fala, né? Profeta messiânico do Antigo Testamento. Nós estávamos comentando ontem, né? Que mais fala de Jesus, né? Desde o nascimento de Cristo, né? Ele fala desde o nascimento de Cristo até a crucificação dele. Então é um profeta que eu tenho o maior carinho, assim, né? Que eu sempre falo, quando eu estiver lá no céu, lá também quero dar um abraço muito apertado, porque, olha, a pessoa ter uma experiência como teve Isaías, né, de 800 anos antes de acontecer, ele já profetizar que Jesus ia nascer, que havia um Salvador, que ia trazer, né, que sempre faz, nascerá um, né, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né. Então tudo isso aí ele colocou ali, né, falando o que Deus seria. Sim. Né? Então ele é tudo. Às vezes a pessoa pensa assim, o que eu vou fazer? Quem que eu vou procurar para ter paz? Isaías já falou, ele é o príncipe da paz, né? O que eu vou procurar para ter um conselho? Para quem eu vou pedir um conselho? Ele é o conselheiro. Ele falou, ele é o conselheiro. Né? Você está numa batalha, quem que ele falou? É Deus forte, ele é o Deus forte. Ele que vai vencer, nunca perdeu uma batalha. Então ele já faz... Eu tenho um carinho enorme assim, de Isaías, que eu gosto de falar, porque ele fala de Jesus de uma forma assim que nós hoje nós temos completo. Né? Tudo que nós precisamos está ali. Isaías já colocou lá. Se quer conselho, é com ele. Né? Se quer vencer uma batalha, ali está ali o Deus da guerra, né? Deus forte. Né? Pai da eternidade. Inclusive, o nosso pastor pregou, né? E o nome, na nossa igreja vive ressaltando isso, principalmente na escola bíblica, né? E falou assim: qual que é a primeira pessoa, quando você chegar em glória, você vai procurar? Um fala pai, outro mãe, outro Abraão, Isaac, Jacó, enfim, né? Daí ele falou assim: amém. E se eles fizessem essa pergunta para você: como é você morar todo dia com a presença do Espírito Santo? Todo dia, né? Todo dia, assim, às vezes negando o Espírito Santo, negando a fé, deixando de lado. Como era conviver, você ter a presença dele, como era conviver, rejeitando muitas das vezes todo dia. Então isso ficou cravado, né, em mim, sabe, cravado. E eu fiquei perguntando, eu falei, é verdade, né? Eles tinham, né, lá atrás, lá era tão mais difícil. Hoje em dia a gente tem um livre acesso para todos os lados, conseguimos muitas das vezes... Conseguimos deixar ele do lado, né? Fiquei só um pouquinho que eu vou fazer outro aqui, né? E eu fiquei me perguntando, falei, é verdade. Né? E é uma passagem, assim, se a gente for parar para pensar, se fizesse essa pergunta, né, pra gente, o que a gente iríamos responder? Né? Verdade. Como que a gente vai responder uma pergunta dessa? Imagine, como que Evelyn, todo dia você ter a presença do Espírito Santo no acordar, no deitar, no trabalhar, enfim. Como que era ter? Me conte. Eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, é tremendo. Né? Tremendo, porque... Eles tinham uma intimidade, né? Uma intimidade, assim, que encanta, né? Sim. A intimidade deles era tremenda, né? Daí você falou, hoje em dia nós estamos, né, abençoados, nós temos tudo na nossa mão. Sim, tudo. Né? Nós queremos ler a Bíblia, lá tem a Bíblia, às vezes até sobra a Bíblia, às vezes tem Bíblia que você nem sabe onde que está, mas está ali. Mas naquele tempo eles não tinham a Bíblia, né? Eram poucas pessoas que tinham acesso à palavra, né? Nós temos em tudo, né? Hoje não, hoje você quer ler a palavra, você pega no celular ali, você tem ali a Bíblia, né? Qualquer lugar. E as pessoas criam naquilo que alguém falou para eles, né? Criam naquilo que ainda ia vir, que ia acontecer. Né? Hoje para nós fica muito fácil, né? Crer, porque Jesus já veio, já fez milagres, então para nós é muito mais fácil crer, né? Naquele tempo não, eles ainda estavam crendo que alguém viria, né? E muitos ainda não crê, né? Muitos ainda não crê que Jesus esteve ali com eles. Sim. Né? Para eles era só apenas um profeta qualquer. Né? E andaram com Jesus. Andaram com Jesus, fez milagre, para eles então era só um profeta. Mas a gente, parando para pensar hoje, se nós estivéssemos no lugar deles, seria a mesma coisa também. Porque nós não tínhamos acesso, nós não teríamos acesso à palavra. Uhum. Quem tinha acesso à palavra era só os sacerdotes, né? Os escribas, eles tinham a palavra, eles tinham o livro, né? Então, eles iam naquilo que as outras pessoas contavam. Falavam. Por isso que Jesus, quando ia pregar a palavra, ia pregar o evangelho, ia a multidão atrás dele. Né?
era 5.000, era 15.000 pessoas iam atrás dele. Porque eles iam atrás da palavra, que as pessoas mais humildes só tinham essa forma, né? Eles não tinham acesso à palavra. Então eles iam atrás de quem tinha a palavra. Sim, sim. Então isso é interessante, né? Ressaltar, né? Exato. E antes de nós irmos para as considerações finais, eu gostaria de falar, né, Elias, do nosso amigo Rafael e a Milena, né? Sim. Nesse book você vai estar descortinando temas bíblicos, né? Para você que está começando aí a pregar a palavra, né? Ainda está gatinhando ali. Esse é um trabalho que eles estão fazendo maravilhoso. Eles têm um material muito bom para quem está começando. Então você adquire esse trabalho que eles estão fazendo, né? É bem interessante, né? Sim. Tem ali várias pregações, né? Várias passagens bíblicas. Então, isso é muito importante, né? A gente estar sempre acompanhando, né? Sim. A palavra de Deus. E a gente, para você que deseja estar adquirindo esse material, entre em contato conosco, a gente passará o contato do nosso amigo Rafael, da Milena. Ali você vai, como o Elias disse, aprender muito, né? Você vai descortinar um pouco mais sobre temas bíblicos. Então, adquira esse material e abençoe também esse casal abençoado, né? Então... Tudo que é de Deus, a gente tem que estar sempre... Exatamente. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Todo dia nós aprendemos algo novo. Nós deixamos as considerações finais para você. Passou rápido. Passou rápido, né? Se você quiser deixar uma mensagem para alguém que está nos assistindo, fica à vontade. Agradeço, né, por estar aqui. Primeiramente ao Senhor, né? Porque se não fosse Ele, nada disso que teria acontecido, né? Primeiramente ao Senhor, a Deus, toda né? honra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao nosso Deus, né? Porque Ele merece, né? Sim. Ainda é pouco que a gente faz do nosso Deus, né? Sim. Porque Ele tem feito muito para nós. Muito. Ele tem sido fiel, mesmo nas nossas infidelidades, o Senhor tem sido fiel conosco, né? Agradecer meu esposo, né? Que eu sei que intercede, é um homem de Deus, uma benção. Agradecer também a minha família, aos meus pastores, às minhas clientes, a todos que esteve nos acompanhando aqui, né? E que possa assistir mais vezes, não só hoje, né? Sim. Mais vezes, vamos, né? Vamos abençoar esse casal abençoado. A irmã Rosa eu já conheço um tempinho aí, né? Só compartilhamos coisa boa. Sim. E eu tenho certeza que aqui vai crescer cada dia mais, né? E fica uma palavra para o seu coração, tenha fé. Né? Se você acha que é impossível, aquilo que a medicina te desenganou, aquilo que o homem falou não para você, né? Confie no Senhor, né? A Bíblia fala, né, que é pra gente confiar no Senhor, né? Que a nossa fé jamais será abalada, né? Pra gente não se abalar com nada, com as provas, com as diversidades, apenas confiar no Senhor. Assim como eu venci, os irmãos aqui venceram, você também pode vencer, né? E nada é impossível para o nosso Senhor, né? E agradeço de coração e que possamos ter mais momentos desse jeito, né? Não Com só certeza. comigo, mas com vários que irão passar aqui, né? Cremos que vai ser bênção e para edificar a sua vida aí que está nos assistindo aí. Deus abençoe. Esse é o mais importante do nosso trabalho aqui, né? É trazer a edificação, o testemunho que edifica a sua alma, seu espírito, que edifica a sua vida, a sua família, né? Porque nós temos que espalhar a nossa fé. Né? Nossa fé tem que ser espalhada. Nossos milagres, né? Não pode ficar escondido. Que o nosso Deus está fazendo milagres dia após dia, e se nós não contarmos os milagres, ninguém vai saber. Sim. Se nós não espalhar o milagre que Deus está fazendo, as pessoas vão achar que o milagre só acontecia lá no passado, mas continua acontecendo hoje. Mas nós devemos colocar o milagre e expor, e não falar que o milagre foi feito por outra pessoa. Muitas das vezes a pessoa vai para um médico, um hospital, o médico ele receita ali um remédio para ele é curado, aí Deus, né, que entrou com providência, ele começa a colocar colocar a pessoa do médico, do remédio ali, como se fosse eles que tivessem feito o milagre na vida. Quando foi o verdadeiro causador do milagre, foi o próprio Deus. Sim. Né? Então nós devemos dar honra a quem fez o milagre. Então a gente tem que estar sempre atento com isso, né? Porque muitas vezes Deus faz o milagre e nós falamos que aconteceu algo extraordinário, né? Porque foi um médico que era muito bom, porque o remédio que tomou foi excelente, por isso ela melhorou, por isso ela está curada. Sim. Né? Muitas vezes foi o nosso próprio Deus que curou, né?
E a gente passa a dar toda a credibilidade para quem não fez o milagre na vida. Quem fez o milagre, eles fica de lado, não recebe, né, os devidos, né, as pessoas que estão fazendo milagre têm que ser, Deus, né, que fez o milagre tem que ser reconhecido, né? Amém, Bem. amém. Então não esqueça, você aí que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, né? Procure Deus, né? Procure também as pessoas para te ajudar, te aconselhar, Sempre vai ter alguém, né? né? Sempre vai ter alguém que vai poder te estender, vai te estender o braço, né? Não, vai te Vai te estender a... dar o apoio, vai te dar uma palavra de conselho, palavra de fé, palavra amiga. Então, Sim. sempre vai ter alguém disposto. Posso citar um salmo antes que acabar tudo? Com certeza, fica à É um vontade. salmo que eu amo muito e o Senhor tocou no meu coração para estar lendo. Salmo 121, né? Levantarei meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. 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 Então, para vocês aí que nos acompanharam, não esqueçam, né, essa live vai ficar aqui no Facebook. Para você também que nos acompanhou, eu te convido a estar ali no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, nos apoiando nesse projeto, como a gente falou lá no começo, que foi Deus que nos deu, né? Então, nos apoie nesse projeto. Vai lá, compartilhe, deixa o seu like, né? E para você que deseja estar aqui com nós também, entre em contato com nós. Nós estamos aqui de braços abertos para receber todos, né? Para contar seu milagre, compartilhar a sua história, né? E para vocês aí, 311 pessoas que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Nosso carinho, nosso muito obrigado, gratidão é a palavra certa, né? Deus abençoe suas vidas, suas famílias, e fica o nosso grande beijo no coração, né? Amém. E não se esqueçam que fé se compartilha. O nosso grande beijo no coração. Vamos dar um tchauzinho, pessoal? Deus Tchau, abençoe pessoal. todos. Deus abençoe.